estamos aqui, né, Ademar? Ludovic, Coronel Schneider, já dando início aqui naquele famoso esquenta. Já a gente começa aqui com gosto de gás. Ademar Souza, boa noite Ludovic, boa noite Comandante Schneider. Ademar. Boa noite a todos, sem formalidades, sem frescura e sem cortes. Estamos iniciando mais uma edição do programa Entrevistas, o primeiro do ano de 2020. E hoje teremos um entrevistado especial, que é o Coronel Schneider. Boa noite a todos que estão aí aqui já tem algumas pessoas que estão online, né? E sempre tem aquela questão do famoso esquenta. Já estamos distribuindo aqui em alguns grupos de WhatsApp, vou já jogar, aliás, de Facebook, vou já jogar nos grupos de WhatsApp. E pedir a todos aí, agradecer a todos, né, pela audiência que já começou a bombar aqui, muita gente já está começando, e a gente vai começar daqui a alguns minutos, depois desse famoso esquenta, e registrar também, a gente vai ficar registrando durante o programa, que o espaço está aberto, né? Estamos começando o ano, o primeiro programa do ano, com um pré-candidato, né? E aí está aberto para todos os outros de qualquer segmento político da cidade, né? Isso é uma obrigação nossa como imprensa, né? Nós somos obrigados a abrir, né? E a gente faz também com prazer, como já fizemos com outros. Estamos convidando, né? E sempre estamos convidando, e não foi por falta de convite, mas aqui reforçando que está aberto para todo mundo, né? É um espaço democrático, né, que está à disposição de todo e qualquer homem público, né, que se proponha a prestar esclarecimentos à sociedade. Aqueles que queiram disputar um cargo majoritário em outubro, né, está à disposição o programa, entrevistas. É o primeiro, como você disse, né, Ademar, de 2020. Um programa que já virou sucesso na cidade de Timon e região, nas noites de quinta-feira. E estamos aí, para quem quiser, pretende aí ser um político, disputar algum cargo aí no ano de 2020, o nosso programa está à disposição. Vamos dar o nosso boa noite ao nosso entrevistado de hoje, né, Ademar? Para ele dizer algo logo antes da gente começar a entrevista, alguma coisa que ele queira dizer, agradecer. Uma coisa rápida aí, para antes da gente começar a entrevista, Coronel. Em primeiro lugar, boa noite, Coronel Schneider. Boa noite, Ademar. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Ludovic. Eu queria dar boa noite também a todos os internautas e de uma forma especial aqueles timonenses, aqueles que estão nos assistindo, que de certa forma vão aí estar compartilhando ideias, né? A gente vai estar compartilhando aqui algumas informações que eu acho que são pertinentes nesse mundo da política, né? E eu queria também parabenizar a iniciativa de vocês três, né, de ter esse canal. Eu acho que é importante, né, essa forma da gente se comunicar com as pessoas, né? Você abre aí... E diga-se de passar de forma imparcial. Exatamente. Você abre aí um link, um feedback maior com as pessoas. Porque o Facebook hoje, né? As redes sociais. As redes sociais de uma forma geral, ela acaba dando essa liberdade. E vocês, de uma forma muito responsável, diga-se de passagem, né, tem aberto esse canal. Acho que quem ganha com isso é a população, né? Quem ganha com isso somos todos nós. Esse processo democrático, né, que nós iremos iniciar aí, que é importante para que as pessoas possam ter o máximo de informações possíveis, né? Mas vamos deixar para a entrevista, né? E o fato importante, Coronel Schneider, é que o senhor está falando para o mundo todo. Hoje é pela internet, um canal muito bom, muito bom, porque assim, você usa uma expressão aí mas é um canal que deixa você mais à vontade, né? Você cria aí uma possibilidade maior de ter contato, né, com as pessoas, que eu acho que é importante, né? Quanto mais informações, quanto mais contato a gente passa a ter com as pessoas, né, mais elas também acabam tendo informações a respeito de você. Enquanto isso, o povo quer saber quem é o Coronel Schneider. Coronel Schneider, eu sou casado, eu nasci em São Luís do Maranhão, sou casado com Doris, nós temos 2 filhos, Débora e Davi. Eu amo a minha família, né? Somos casados aí há 20 anos, eu tenho uma história dentro da instituição Polícia Militar, sou militar de carreira,
adentrei através de um concurso público na Universidade Estadual do Maranhão em 1994. De lá até aqui eu tenho aprendido muito na profissão, na gestão da segurança pública. Já tive em vários batalhões, né? O batalhão de Timon, de certa forma, me deu uma experiência ímpar, porque quando eu cheguei aqui a gente já vinha de outras unidades. Mas eu sou uma pessoa simples, né? Eu sou uma pessoa de fácil acesso, não tenho tanta dificuldade, sou filho sou o mais velho, sou filho de seu Emanuel, Natalina e Dona Jeruísa, sou o mais velho de 4 irmãos, né? Nós somos 3 homens e uma mulher que é a nossa caçula, Patrícia. Mas eu aprendi muito com meu pai, com a minha mãe, nasci no lar evangélico, né? Me criei dentro da Igreja Batista. Então assim, eu tive toda uma oportunidade na vida que meus pais me deram, né? Graças a Deus por isso. Na carreira militar, você tem... O que você tem de experiência, de batalhões, de curso? Como é coronel funcionário militar? E por que escolheu também a carreira militar? Isso, e por quê? O que você passou a experiência militar? Eu tinha um tio que foi coronel da polícia, inclusive ele até faleceu, o coronel William, né? É o irmão mais velho do meu pai. E o CFO, que era um curso de formação de oficiais, um curso bastante concorrido na UEMA, eu resolvi fazer, até porque eu via a possibilidade da gente ter também uma oportunidade de emprego, e eu gostava da carreira militar. Quando eu passei no concurso, logo nos primeiros meses eu fui me identificando. Eu era muito novo, era solteiro, acabei a gente indo para a faculdade. E ao longo, quando eu saí aspirante, que a gente foi aí, eu fui me envolvendo de uma maneira muito profissional. Eu acabei adquirindo um profissionalismo muito cedo, né? Até pela forma como meu pai tinha me criado. E eu vi ali que a vida militar, ela alcança pessoas. À medida que você está nas viaturas, nas ruas, fazendo policiamento, você alcança pessoas. E isso cria esse feedback, né? Essa interação que você vai tendo no dia a dia na vida militar. Claro que ao longo da carreira você vai passando por etapas, né? Aquela etapa onde você é tenente, que você está conduzindo policiamento de rua diariamente, né? E ao longo das suas promoções você vai tendo responsabilidade maior. Eu passei por aí nesses cursos, né? Quando você entra como tenente? Como cadete. Cadete. Né? E hoje você chegou a tenente-coronel, como foi essa trajetória? Tá. Quando eu saí, né, eu fui logo para o batalhão de trânsito, né, como tenente. Um momento significativo da minha carreira foi em 2008, quando eu fui promovido de capitão para major. O então saudoso governador Jackson Lago. O merecimento? Ele me promoveu por merecimento, inclusive na frente de alguns companheiros. Mas aquilo ali foi um reconhecimento, foi uma meritocracia. Então foi o momento onde eu acabei ascendendo, né? Fui ao posto de major. Quando você chega a major, você entra no... E ele de imediato me nomeou para eu assumir o batalhão em São João dos Patos, que aí efetivamente você passa... Eu já tinha passado por vários batalhões, como tenente, como capitão, são oficiais intermediários. Mas quando o governador Jackson Lago me promoveu, que eu fui para São João dos Patos, acabei tendo uma experiência diferenciada de comando, né? De comando propriamente dito, né? Ali foi muito importante para mim. E eu fui promovido a tenente-coronel já na gestão do governo do governador Flávio Dino, né? Mas eu fui promovido por antiguidade, aquela promoção que vem naturalmente quando você entra no quadro e que chega o seu tempo e você realmente tem que ser promovido. Mas significativamente, em 2008, quando eu fui promovido por merecimento no governo do saudoso governador Jackson Lago, ali para mim foi um start bom, ápice, né? Um start bom nesse processo de amadurecimento, nesse processo de gestão, de estar à frente dos batalhões, né? Até bem pouco tempo o senhor chefiou o 11º Batalhão da Polícia Militar em Timon. Qual é a avaliação que o senhor faz do trabalho realizado à frente da corporação naquele quartel?
Eu poderia contar assim uma história. Assim, a minha vida para Timon. Timon é um dos grandes batalhões, né, que tem, né, a terceira maior cidade. E lá em setembro de 2017, a gente ficou sabendo pelos quartéis que iria ter a troca de comando aqui, né? Naquele momento eu coloquei o meu nome à disposição para comandar o batalhão de Timon. Eu não era conhecido na classe política local, eu não era conhecido inclusive pelo governador, ele não me conhecia. E o secretário de Segurança, Jefferson Portela, me chamou e perguntou se eu tinha interesse em ir para o comando. Eu disse que sim. E ele disse que eu iria falar com o governador. Ele me levou até o governador Flávio Dino. Naquele momento eu vi a preocupação dele. Ele já tinha lá, de certa forma, o meu currículo em mãos. Olha, Schneider, eu já tenho o seu currículo. E duas coisas ele me pediu. Para que a gente melhorasse a qualitativa de segurança em Timon e para que eu desse a oportunidade para que a população participasse e tivesse aí uma interação com a população. Envolvesse a população. Eu já vinha, né? Eu já vinha de alguns comandos fazendo esse policiamento comunitário, só que Timon, assim, pela grandeza, né, de Timon, a gente viu que seria uma experiência diferenciada, né? Eu gosto de desafios. Até quando a gente vinha para cá, Doris, minha esposa, fez um comentário que eu achei interessante. Ela disse: olha, Schneider, você vai se dar bem, Timon, porque lá tem muitos problemas. A questão de ter problemas é porque, assim, quanto mais problemas tem, que você gera resolutividade, você ganha ascensão na carreira, né? Então eu vim muito focado. Aqui, na época, tinha sequestros, né? Teve sequestros relâmpago, muito roubo de moto. Nós tínhamos um volume de assalto, de roubo de celular. E quando eu cheguei em Timon, eu comecei a visualizar isso de uma maneira rápida. Eu queria dar uma resolutividade muito rápida. E eu percebi que um dos grandes empecilhos que tinha para a polícia militar avançar era a comunicação, né? Aí a gente acabou criando os grupos de WhatsApp através do Copom, com a Secretaria de Educação, a Saúde. A gente ampliou isso para a comunidade através com a classe eclesiástica, os padres, os pastores, os presidentes de associações. Avançamos para os povoados também, que era uma forma... A zona rural. E essa forma de policiamento era justamente interagir. Era aquilo que o governador queria. Cada comando tem um foco. O meu foco era melhorar a qualitativa de segurança. O senhor conseguiu isso? Conseguimos. Era para que as pessoas pudessem, de certa forma, sentir a presença da polícia. E eu fazia reuniões periódicas com a nossa tropa, dizia para eles a forma como a gente deveria agir, principalmente com relação aos blitz e às patrulhas, para que a população pudesse sentir essa presença. Então a gente fazia um mapeamento de todos os bairros e toda semana um bairro de Timon era contemplado com o patrulhamento e a gente acabava dando visibilidade ao policiamento. Você melhora a qualitativa de segurança quando você reduz o indicador, né? E eu foquei nesse indicador. Então, quando eu fui de capitão para major, a gente tem que fazer uma especialização, eu fiz uma especialização de indicadores científicos. E nessa pesquisa, na época eu estava em Goiás, inclusive nós passamos 20 dias nos Estados Unidos, tratando também o próprio comandante-geral da polícia hoje, que é o coronel Ismael, esteve junto comigo, nós fizemos esse curso junto. Estados Unidos. Nós tivemos 20 dias trabalhando ali, aprendendo ali. Então, esses indicadores, quando você baixa indicador, né, que é o indicador de roubo à pessoa, você acaba ali melhorando a qualitativa. Então, cada comando tem um foco. Então, eu vim para cá muito focado. Eu sabia o que eu queria fazer. E eu instruía a tropa, né? Os oficiais, as praças. Por sinal, eu quero aqui parabenizar e agradecer, às vezes que eu tenho a oportunidade, a nossa tropa, a tropa de Timon. A tropa de Timon é uma tropa muito disciplinada e facilitou muito para nós, né, essa questão da gestão. Então, assim, nós conseguimos, de certa forma, melhorar a qualitativa de segurança. O próprio governador do estado fez referência a isso em reuniões lá com o próprio vice-governador também. À época, o comandante chegou a comentar isso comigo: olha, Schneider, a qualitativa de segurança lá melhorou muito, o governo, inclusive, me parabenizou. E eu acabei estando o tempo todo focado
nesse aspecto, né, do patrulhamento. Porque na medida que você consegue patrulhar, você alcança aí a comunidade. E dentro dessa qualitativa que você melhorou na cidade, segundo você melhorou, qual foi assim, a área com a população que você achou mais interessante? Foi o projeto que você trouxe inovador que fez essa qualitativa, o mais importante? Eu acho que foi o das escolas. Eu sempre dizia para... O que acontece? A gente tinha um grupo que é chamado de Grupo de Apoio às Escolas, que era o GEAP, mas as outras viaturas elas não participavam disso. Quando a gente criou os grupos, eu acabei ampliando essa participação, né? O que acontece? Você divide timão em áreas, né? O que a gente chama de rádio patrulha, você divide em áreas. Elas acabavam ficando um pouco de fora, tendo exclusividade ali o grupo de apoio às escolas, que era o GEAP, que eles chamam de ronda escolar. Com o grupo e com essa centralização que a gente fez no Copom, né, a gente acabou também levando as outras viaturas. Então, quando você fazia ali, por exemplo, tinha uma escola chamada Mundoca lá na Cidade Nova, que era uma escola que dava uns problemas, a gente conseguiu controlar efetivamente ali diariamente a ida das crianças, a saída, né? O próprio Elouf... É um bairro muito... Deu muito trabalho nesse bairro. É um bairro muito grande, né? Se você, assim, você pode chamar aquilo de Grande Parque Alvorada, tendo ali também, né, a Cidade Nova. A Cidade Nova e o Parque Alvorada eram um dos focos nossos. E por que eu concentrava nas escolas? Porque na medida que você chega às escolas, você acaba alcançando aquelas comunidades que estavam ali, né? Eu percebi também o crime. O que acontece? Quando você acaba avançando no policiamento, algo que a gente chama de migrar, eles acabam migrando. Então, nós percebemos que eles acabaram migrando para a zona rural. E aí foi quando a gente começou a entrar com patrulhamento, né? Chegando à zona rural, dando aí possibilidade das pessoas também. Então, o mais importante nesse aspecto de segurança é você linkar a comunicação. A sociedade, ela precisa ter a participação dela, né? Ela precisa ter confiança. Eu sempre dizia isso, que a sociedade tinha confiança na polícia, a gente tinha que passar credibilidade para eles. E eu, principalmente, eu falava com a Rocan, eu dizia para eles, olha, na hora que vocês passarem numa rua, que vocês perceberem que tem pessoas sentadas, pessoas que estão ali usufruindo de um lazer, encosta, cumprimenta, toma uma água, não tem problema. Aquilo ali é participação, aquilo ali é relacionamento, né? Então, esse foco, ele sempre foi na minha gestão. Então, eu foquei. Eu não me preocupava com números, eu me preocupava com qualidade. Pedir desculpa aqui aos amigos que eu estou começando a participar agora, eu estava distribuindo aqui nos links, né? Agradecer também a produção do programa, né? Que tem nos ajudado aqui. E sempre agradecer a audiência, né? O programa, na verdade, já estourou, né? É o assunto mais comentado da cidade. Quem está assistindo já deve estar percebendo o absurdo de gente, já passa de 130 pessoas ao vivo, pelo menos que está restando para a gente aqui. E perguntar, já que explanou sobre a questão da gestão do comando, porque escolheu ser militar, né? Agora, tipo assim, é um assunto que tomou de conta da cidade, tomou repercussão a nível de estado, inclusive fora do estado. Foi a sua saída do comando. Já que estava dando certo, por que o senhor deixou o comando da Polícia Militar de Timon? Olha, eu fui muito transparente na passagem de comando, né? Todos os projetos que nós criamos junto com a tropa, junto com os nossos oficiais, nós deixamos ele para o funcionamento e para a continuidade do novo comandante. O que me foi dito, né, é que aquele momento era o momento de dar oportunidade para outros comandantes exercerem também a sua profissão de comando, exercer, né, o ofício de comandar. Foi um comando que eu passei pouco tempo em relação aos demais. Qual foi o tempo que você passou? Passei 1 ano e 8 meses, né? Mas mesmo assim, eu saí com a sensação do dever cumprido, porque assim, a gente conseguiu passar aí a questão da qualidade de vida para as pessoas em relação à segurança pública. Então o senhor não atribui nenhuma perseguição nesse sentido? Há informações de que o seu trabalho foi interrompido porque o trabalho vinha dando certo. Olha, naquele momento, assim... Isso incomodou algum poderoso? Eu vou logo dizer,
aqui para você que naquele momento, algumas coisas para mim, nesse comando, foi novo. Principalmente essa relação, essa minha pré-candidatura a prefeito. Né? Para mim foi novo, é algo que eu já tinha passado por pleitos, comandando, né, o policiamento. Mas, assim, quando eu vi esse anseio da população, essa convocação que a população me fez, eu acabei refletindo, né, sobre a minha saída. Né? Eu acabei refletindo, né, inclusive, quando a gente começou a fazer as nossas caminhadas, né, eu conversei com a minha família, né, e eu refleti e entendi que era o momento da gente avançar mais ainda, né? Avançar principalmente em relação às visitas que nós fazíamos. Havia ali uma aceitação muito forte, né? Um clamor, uma participação, a população se preocupando comigo, e isso acabou aí me gerando mais responsabilidade ainda em dizer que hoje eu sou pré-candidato a prefeito de Timon. Quer dizer, o senhor recebeu a solidariedade da população? Total. O que mais me fez chegar à população foi as redes sociais. Eu recebia diariamente muitas ligações, eu recebia através do message do WhatsApp, eu recebia convocações para ir nas casas de família. A gente era muito bem recebido. E aí eu quero abrir um parênteses aqui para pedir desculpa para aquelas pessoas que estão nos chamando, e às vezes a gente acaba não chegando por a falta de tempo. Eu queria ser 10 Schneider. Se fosse 10 Schneider, acho que eu teria mais possibilidade. Mas essa receptividade que as pessoas têm tido com a gente, isso acaba assim dando entusiasmo e, acima de tudo, responsabilidade. Né? Eu sou um funcionário público de carreira, então eu aprendi ao longo da minha vida e ao longo da minha vida profissional ter responsabilidade com tudo aquilo que eu faço. Comandante, acho que você já até respondeu essa pergunta que a gente fazer aqui para você. A gente vê muito nas redes sociais aqui no município essa tentativa de comparação do seu comando, né, com o comando atual. O que você vê disso? Você até falou que cada um tem seu estilo, né? Você implantou sua ideia, o atual comandante tem sua ideia, mas você pode falar alguma coisa sobre isso? Eu fico lisonjeado, eu fico satisfeito, porque assim, se estão comparando, é porque deu certo. Né? Os projetos que eu deixei, eu visualizo o policiamento, claro, eu sou hoje, moro em Timon, sou um timonense, de cidadão, inclusive, por unanimidade de todos os vereadores aqui da nossa Câmara Municipal. Mas eu fico até lisonjeado, porque assim, na medida que você compara, é porque deu certo. Né? E se há uma continuidade no nosso trabalho, quem ganha é a população. Sempre a população tem que ganhar. Agora uma pergunta mais forte aqui. Muitos comentários nas redes sociais, nos bastidores da política, a gente conversa com outro. Coronel Schneider, você responde a algum processo militar ou inquérito? Se você fizer uma consulta na esfera do judiciário estadual, federal e militar, você vai ver que eu não respondo nenhum processo no polo passivo. Eu não sou réu em nenhum processo. O que há e o que houve foi uma investigação em curso, fruto de uma denúncia anônima, sem identificação, que deixaram lá no comando, e o comando entendeu por bem abrir um procedimento em função dessa denúncia. É um procedimento sigiloso, mas que eu estou extremamente tranquilo e vou provar minha inocência. E a única coisa que você responde responde não, você está sendo investigado. Diga-se de passagem, durante todo o período, eu vou fazer agora em março 26 anos na corporação, eu nunca tinha respondido e nunca respondi nenhum processo judicial, administrativo,
em qualquer esfera. Eu sempre mantive a minha conduta com muita probidade. Eu sempre fui aguerrido, determinado, mas eu era legalista, sempre fui legalista. Então, tem uma denúncia anônima que deixaram lá no quartel, sem qualquer identificação, não, e aí acabaram abrindo. Mas nós iremos provar a nossa inocência. Você falou muito aí de vida militar, né? Inclusive até agora, mas assim, muito tempo, 25 anos de militar, né? Vou fazer 26 agora, dia 26 3 anos. de março. O que está lhe motivando a sair da carreira militar para entrar no mundo da política partidária? Olha, primeiro que a minha pré-candidatura, ela veio de uma convocação. Eu fui convocado pela população timonense para ser pré-candidato a prefeito de Timon. Não há recuo. Não há recuo. Caminho sem volta. Caminho sem volta. Eu fui convocado pela população. E uma das coisas que eu percebo é que muitas resolutividades, na verdade, quase todas as resolutividades, felizmente ou infelizmente, ela vem da política. Então essa possibilidade, né? Claro que a minha pré-candidatura ela é fato, né? As minhas ações, apesar de eu ter manifestado isso agora, mas as minhas ações elas já vêm ao longo, principalmente nas visitas, nessa demonstração. Inclusive o senhor está admitindo publicamente agora que é pré-candidato? Publicamente. Eu estou admitindo, Então... estou dizendo para a população timonense, eu estou agradecendo a população timonense, eu estou dizendo para vocês que eu aceito a convocação que foi feita pela população timonense para que eu seja pré-candidato a prefeito. E agradeço toda a demonstração de carinho, de afeto, que é o que eu tenho sentido quando eu entro nas famílias, principalmente nas famílias. Antes do senhor se declarar candidato, já estavam lhe atacando. O senhor está preparado para novos ataques? Eu estou preparado para essa pré-candidatura. Eu acho o seguinte, ó, nós vivemos num novo momento. Duas coisas a população de Timon me pede. Eles dizem, e eles cuidam de mim, diga assim, coronel, cuidado. Coronel, não desista. Então, assim, essa mudança que está havendo no processo eleitoral é importante e nós fazemos parte disso. A população faz parte disso, né? Então, é fato. As pesquisas, nós tivemos acesso aí a algumas pesquisas, né, que nos colocam à frente nessas intenções de voto. Então, o instrumento que torna a política uma ciência é a pesquisa. Já que você disse que é pré-candidato agora já de forma oficial, acho que é a primeira vez que você está dizendo publicamente que é pré-candidato a prefeito de Timon, por que você quer ser prefeito de Timon? Para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Isso é importante. Eu andei em Timon aqui, em quase todas as ruas, né? Eu fui aos povoados, fui agora fazendo as minhas visitas, estive e eu vi a dificuldade das pessoas, né? Eu tenho certeza que com compromisso, com determinação, nós podemos melhorar muito a vida das pessoas. Tem uma audiência nossa aqui que acabou de mandar um espectador, né? A gente é acostumado com rádio, com TV, mas é um espectador, mandou uma mensagem aqui dentro dessa questão de ser prefeito e tal. Ele se identifica aqui como Jaelson e coloca assim, né? Colocou via WhatsApp, inclusive. Boa noite. Pergunta para o coronel qual a visão dele com relação à zona rural de Timon. Ele tem percorrido muitos povoados mais do que o prefeito municipal, né? Está aqui a pergunta, se quiser conferir. A zona rural de Timon é uma zona extensa, uma zona rural extensa. Talvez o que eu vou dizer nem os timonenses saibam, mas nós temos locais que as pessoas carregam lata d'água na cabeça. Verdade isso. Nós temos locais, né, que ficam aí ilhados quando há o período de chuva. Nós temos uma problemática grande em relação à trafegabilidade em alguns povoados. A questão da saúde, os medicamentos não estão chegando, né? Então, assim, isso são fatos... Na sua área, questão de criminalidade, violência na zona... Acaba sendo um reflexo, não é? Porque, assim, na medida que a zona rural ela é abandonada, né, há um reflexo. Mas
E o que a gente tem percebido é que há aí um certo, o timonense que mora aqui pela área do centro, em alguns momentos deixa de conhecer essa realidade. Então, quando você avança, e eu tive muitas casas, uma das coisas que a gente percebe na população é essa carência, né, em relação à atenção. A gente teve um povoado, por exemplo, eu posso citar isso, onde tinha uma escola com uma sala de aula, com um professor que dava aula para os alunos de 4 a 10 anos. Isso é uma realidade, né? É uma realidade da zona rural de Timon. Então, claro, quando a gente acaba identificando isso e a gente conversou muito com as pessoas, existe entre nós, né? Nós estamos inclusive na montagem do nosso plano de governo para que a gente possa criar resolutividades para essas circunstâncias que foram aqui abordadas. O senhor não pertence a nenhum grupo político tradicional. Os seus adversários dizem que o senhor não tem grupo político. O senhor vai vencer a eleição com o povo? É isso? Olha, o que é que a gente percebe? As pessoas falam muito a questão de grupo político. Eu remeto o grupo político àquelas pessoas que querem se perpetuar ou se manter no poder. O grupo é o povo. Por exemplo, você não estaria aqui me entrevistando se eu não tivesse bem, pelo menos no senso comum. Porque o senso comum mostra também. E ainda mais quando você tem aí acesso às pesquisas. Então, o senso comum, ele demonstra que há uma aceitação das pessoas em relação à minha pré-candidatura. Então, de forma que o senhor está preparado para o embate eleitoral? Eu não vim assim, deixa eu dizer para você. Vamos falar A política, ela não é uma ciência de 1 mais 1 é 2. E isso eu tenho estudado. Como é que eu estou aprendendo isso? Lendo muito e conversando com as pessoas. Eu não tenho histórico político. Eu nunca fui filiado. Eu nunca fui candidato. Eu não tenho pai, mãe. Eu não tenho parentes políticos. Quando eu saí do comando, que houve essa convocação, eu acabei tendo uma responsabilidade maior e avancei. Então, quem me trouxe para a política foi a população. Quem me trouxe para a política foi a população. Hoje, se eu sou pré-candidato, é porque a população de Timon quis. Agora, claro, isso aí é um conjunto. Isso é um conjunto, né? O diálogo é importante, o diálogo com as pessoas é importante. Eu tenho aberto isso. A atenção que a gente tem dado às pessoas é importante, porque isso é uma das carências do povo timonense, diga-se de passagem. O povo timonense quer educação, quer saúde, quer lazer, quer mobilidade urbana, mas ele quer atenção, ele quer ser ouvido. E isso a gente tem dado a oportunidade, assim. Mas a política, assim, eu estou na política, não na gestão, mas nós estamos começando e aprendendo. E uma das coisas que eu tenho dito para mim mesmo, eu tenho que aprender e aprender rápido. Eu não posso demorar a aprender. Então, por isso, a gente tem conversado e dialogado muito com as pessoas. A gente já está aqui com 32 minutos, eu pensei até que tivesse com mais tempo pela quantidade de audiência que está registrando aqui, né? Surpreendeu. E assim, surpreendeu a quantidade, né? Inclusive, eu acho que até a live de maior audiência, né? Eu ainda desde não vi o início, igual aqui, né? E é preciso a gente aqui, eu quero registrar para quem está nos assistindo, né? Que tem hora que a gente não consegue pegar comentários, fica atualizando, não são poucos comentários, fica rolando, mas eu peguei aqui alguns e vou pegando de acordo com o andar da carruagem aqui. Dá um alô também, né? E vou, o que eu puder, né, que são muitos, mas registrar bem aqui uma pergunta interessante do Edevaldo Rego. Ele pergunta como o senhor vê a pré-candidatura da ex-prefeita Socorro Joaquim e do ex-deputado estadual Alexandre Almeida. Olha, é natural na democracia, e se você ser expert em política, basta você ler a Constituição, é natural na democracia você ter 2, 3, 4 candidatos, é natural. Inclusive, quando isso acontece, você dá aí a oportunidade para que a população possa fazer seu julgamento, é natural. Então, eu acho que nós estamos dentro do ciclo eleitoral, dentro da democracia, né? Eu vejo. Outra pergunta aqui de uma audiência, o Danilo Assunção pergunta como foi sua parceria com a Prefeitura de Timon quando comandou o 11º Batalhão da cidade. Olha, o comandante da Polícia Militar, até para que haja uma melhoria na qualidade de vida, há uma necessidade. A minha parceria com o município,
com a gestão municipal foi eminentemente institucional. De autoridade para autoridade? De autoridade para autoridade. Eu representava aqui o comando da polícia, lá se representa lá a gestão municipal, e havia uma necessidade dessa interlocução. Porque quem ganha com isso é a população. Então, a minha relação era institucional para que a gente pudesse cada dia melhorar a qualidade de vida e, no meu caso em especial, a segurança pública. Então essa parceria é importante. Nós tivemos com a educação, com a saúde, né? Nós abrimos aquilo que eu falei. As instituições, elas precisam estar interligadas, né? Não existe um isolamento, nós precisamos estar interligados. De gabinete? Eu nunca fui. Eu tenho um pouco de ansiedade. Eu sempre estive na rua, à noite, a população, a periferia de Timon me conhece porque ela me via na rua, 2 horas da manhã, meia-noite. Fui operacional. Sempre fui operacional, eu sempre gostei de rua, né? Claro que a gestão, ela há uma necessidade, eu reunia diariamente com os meus oficiais, a gente fazia lá os nossos planejamentos, mas a execução ela era acompanhada, né? Eu vou dar um exemplo aqui, o bairro do Cocais era acompanhado, Miguel Arraes era acompanhado, Novo Tempo acompanhado, a necessidade de estar junto, até para a gente ver que tipo de planejamento ou replanejamento se teria que fazer para a melhoria, né? Qual o bairro mais violento de Timon? Proporcionalmente, né, você pode dizer que é a região do Grande Parque Alvorada, né? Você pode falar isso até Cidade Nova. pela cidade, exatamente, incluindo ali a Cidade Nova. Até pela dificuldade, nós tínhamos muita dificuldade também de acesso, né? Um bairro muito populoso. Hoje, se você for na Cidade Nova, as pessoas me conhecem lá de ver, né? Porque muitas das vezes eu estava nas ruas de Timon, né? E a gente eu tinha essa relação. Mas eu fiz isso, diga-se de passagem, eu quero que seja bem claro que eu não fiz isso pela política. Eu fiz isso porque eu era obrigado a fazer. Era uma obrigação minha, como gestor, como funcionário público, até porque nós somos pagos pelos impostos das pessoas e nós temos que retribuir isso com prestação de serviço. Coronel, dentro do que você está falando de pagos, tem umas especulações daqueles que lhe atacam muito nas redes sociais, na questão de não lhe ver mais na rua, trabalhando, fardado, com a polícia militar. Qual é a sua situação hoje? Eu tenho 25 anos na instituição. O que foi que aconteceu? Quando eu recebi essa convocação, eu fui transferido, né? Só mudando aqui, eu fui transferido para São Luís. Lá em São Luís, eu dei entrada na minha licença. Eu tinha algumas férias pendentes, porque assim, eu nunca tirei 30 dias de férias. Eu tirava 10, eu tirava 5. Ao longo desses comandos que eu participei, que eu tive, né? Eu acabava assim, o acúmulo de atividades, eu não tinha essa oportunidade de tirar 30 dias de férias. Então a gente acabou acumulando. Então, quando eu recebi essa convocação da população, eu acabei tirando as minhas férias, né? Dei entrada numa licença, porque a cada 5 anos o funcionário público ele tem direito a uma licença de 3 meses. Né? Eu tirei a licença de 3 meses e incluí com as férias que eu tinha pendente e tirei para quê? Para que a gente pudesse avançar e fazer aí, ser ainda mais conhecido pela população, conversar com as pessoas. Isso foi o que eu fiz. Aqui a gente tem tratado muito da questão militar, até pelo tempo, 25 anos, 26 anos no meio militar, né? Mas aqui é o que a gente percebe é que quem está aqui, a audiência que está aqui, está querendo levar para a questão política. E nós vamos entrar. Não, nós vamos entrar agora de fato na política, né? Já oficializou agora de vez no nosso programa, em primeira mão aqui, que realmente é pré-candidato a prefeito de Timon, né? Vai já anunciar depois o partido escolhido. Mas assim, na cidade, a gente que acompanha a cidade aqui da imprensa, e às vezes nem precisa ser da imprensa, a gente percebe que seus adversários, eles voltam e meia, eles ficam tentando passar, né, que a sua pré-candidatura não vai se consolidar, né? Volta e meia a gente não vai, e tenta criar suspense de alguma forma, e sempre nessa questão negativa de que não se consolidará. A que se deve isso? Qual a sua opinião sobre essa visão que alguns tentam passar disso? O Maranhão não tem dono. Né? O Maranhão não tem dono. Né?
Nós vivemos num Estado democrático de direito. Os partidos, eles estão aí. Né? Então eu não vejo por que esses comentários. Eu sou um cidadão. Tem todo o direito. Tenho todo o direito de ser pré-candidato. Inclusive, estou lançando a minha pré-candidatura. Estou reforçando aqui novamente. Ficha limpa. Eu sou ficha limpa, então não tem por que eu não ser candidato. Eu tenho os requisitos que a lei determina. Eu sou ficha limpa, não é? Eu sou cidadão maranhense, eu nasci em São Luís, eu tenho título de cidadão, eu tenho residência fixa em Timon, o meu título é daqui, eu já vou ter aqui. E por que eu não vou ter? O senhor tem relações familiares com o Timon? O meu avô é de Caxias, teve 35 filhos. Eu descobri que aqui em Timon eu tenho, se eu não me engano, 8 tios. Eu já conheci 2. Irmão da minha mãe com pai de pai. Eu não conheci o meu avô. Não tive esse privilégio de conhecer o meu avô por pai de pai. Então eu tenho muitos primos, eu tenho muitos tios aqui. Então você não Que, é uma figura de estranha. uma forma divina, Deus acabou me revelando aqui, acabei conhecendo eles. A exemplo do Valmir, Pavalnei, do Almeidinha, que é meu primo. Tradicional aqui. É meu primo, entendeu? Sim. O Almedinha, o ex-fotógrafo? Ou foi fotógrafo na cidade, repórter né? Muita gente não sabe. O Almedinha, seu O Almeidinha é meu primo. Então, assim, é isso. Eu fiquei maravilhado com isso, de descobrir tios. São irmãos da minha mãe, né? Primos que eu tenho em Timon. Então, assim, isso acabou me relacionando, né? Me credenciando mais ainda como cidadão timonense que sou. Uma pergunta rapidamente, Ademar, da audiência, eu tinha esquecido aqui. O Marcelo Luiz está perguntando se o senhor acredita na união das oposições. Olha, o diálogo ele é sempre fundamental em todos os níveis, né? Aquilo que for bom para a população de Timon, se for bom para a população, É exatamente isso que eu ia perguntar. Se não for, eu penso, o meu foco hoje, quando eu cheguei eu foquei na qualidade. Hoje o meu foco sempre vai ser a população de Timon. Ela me convocou, então o meu foco tem que ser para ela. É uma via de mão dupla isso aqui. Pontuando bem nas pesquisas de intenções de votos, o senhor vai buscar diálogo com a oposição para uma união? Se for bom para a população, sim. O senhor defende que haja uma união do grupo? O diálogo é sempre importante, né? O senhor já conversou com algum dos pré-candidatos a prefeito? Ainda não tive a O oportunidade. senhor já escolheu o partido que vai se filiar? Existe algum critério para esse partido? Hoje nós temos o Republicanos, né? E eu quero até contar aqui um pouco dessa história do Republicanos. Claro que ao longo dessa nossa caminhada, né, a gente acabou visualizando o partido, aquele que mais se adequava a essa realidade de independência, nessa realidade que se alinha, né, com o meu perfil, claro, até porque assim, a população sabe qual é o meu perfil. E a gente acabou tendo a oportunidade, através do presidente do partido, que é o deputado Kleber Verde, de ter aí a sigla do Republicanos aqui em Timon. O Republicanos está à disposição de qualquer candidato para filiação. Agora, é importante que eu sou filiado nesse momento por uma questão da legislação. Eu sou militar e a legislação ela proíbe o militar ser filiado, e eu continuo na ativa, eu continuo nas minhas atividades, mesmo estando de licença, né? Eu continuo nas minhas atividades, mas eu sou proibido pela lei de me filiar. Então, nós fizemos a sigla do partido, a provisória findou aí dia 31 de dezembro, ela findou, e nessa renovação, a doutora Doris André, que é advogada, minha esposa, estará à frente da sigla do partido. Dentro desse, você já tocou é uma pergunta que a gente está aqui, mas que também gente pediu aqui, outros que estão assistindo, o Dan, que é atuante nas redes sociais, está perguntando. Muito se especulou, falou nas redes sociais que sua esposa, Doris, poderia ser candidata a vereadora. O que há de verdade nisso? Doris não será candidata a vereadora. A questão dela ter ido para a presidência... Né, existe alguma possibilidade? Não existe.
Dóris foi para a presidência do partido por uma questão de identidade partidária. Eu precisaria ter um partido, não é? Então, é normal um pré-candidato ser, por exemplo, o presidente de honra. Eu tenho uma particularidade porque a legislação ela me proíbe de ser filiado. Então seria normal. Você só pode se filiar quando? Como no militar? dia da convenção. No dia da convenção. No dia da convenção. Então, de convenção. Então é normal. Então quando o deputado Kleber Verde, né, que nós tivemos um diálogo já de um bom tempo, já vinha com diálogo, inclusive a municipal aqui, nós estávamos tratando anteriormente sobre essa questão do republicano. Você não foi direto para lá, né? Houve um diálogo participativo aqui de todos, inclusive com a municipal anterior. Nós conversamos, tivemos diálogos, né? E eu coloquei o meu posicionamento, claro, que é normal, eu coloquei o meu posicionamento para o presidente estadual do partido de que a gente havia necessidade de ter, né, aí a presidência. Tanto é assim que não houve intervenção da estadual na municipal. Agora, dia 31 de dezembro, findou aí a provisória e automaticamente ela vai ser renovada. Só registrar que a audiência tem duas perguntas, né? E são inclusive fãs, né? Que já a fanpage já registra como fã lá da live, né? A Marinete do Rosário, ela faz uma pergunta aqui que o senhor já respondeu até boa parte, né? Ela pergunta assim: Coronel, gostaria de saber se você será candidato a prefeito de um partido aliado do governador. Você já começou a responder que é um partido tem como presidente o deputado Kleber Verde, né? E o partido é aliado do governo nacional, né? Quando você vai estudar a política, quando você passa, né, aquilo que eu falei, eu tenho que aprender rápido. Política não é 1 mais 1 é 2. Se você for ver o Republicanos, ele é da base do governo federal, né? O presidente do partido, Marco Pereira, é inclusive vice-presidente da Câmara, é da base do governo federal. No estado, ele é da base do governo estadual e aqui em Timon, ele vai ser a terceira via. Ele vai ser um partido independente. Não existe essa necessidade, né, de atrelar a governo federal e governo estadual. Outra pergunta aqui do França Raiz, que também é um assíduo telespectador nosso. Ele pergunta assim: Coronel, acredita que o grupo eleitor pode interferir junto ao governador para atrapalhar sua pré-candidatura? O Maranhão não tem dono, senhores. O partido, e eu acredito, claro que você quando vai escolher, você tem que ver o histórico também. Aquilo que eu falei, eu tenho que aprender rápido. Você pode ver, em Caxias, o prefeito Fábio Gentil, ele é do Republicanos, né? Lá a última eleição, ele concorreu contra o grupo dos Coutinhos, quando tinha o saudoso deputado Humberto Coutinho, que era o presidente da Assembleia. O sobrinho era prefeito, né? O governo apoiou a candidatura, se não me engano, a reeleição. E o prefeito Fábio Gentil, que era então candidato, foi eleito com um vereador pelo Republicano. E ali a gente percebeu que o deputado Kleber Verde, inclusive isso no cenário estadual, foi um homem de palavra, segurou o partido, né? Mesmo com aquela fortaleza toda. Então, assim, isso acaba nos credenciando, né? Até pela história que o partido tem também, acabou nos credenciando a estar na sigla, apesar de não ser filiado, mas está aí na sigla. Você está falando em partido, PSB republicano agora, né? E conversou com a municipal do atual diretório que findou agora no dia de dezembro. Como foi? Quem ficou com você no projeto? Como é que está aí? A primeira coisa que nós fizemos foi ter uma reunião. 99% continuam. Estão no seu Inclusive, projeto. inclusive o ex-vereador e ex-presidente da Câmara, Thales Joaquim, está ao vivo aqui, agradecendo. Inclusive, nós não fizemos intervenção no partido. Tudo que aconteceu no Republicanos foi dialogado e, inclusive, anteriormente. Ninguém chegou, foi surpreendido com qualquer definição ou decisão. Houve um diálogo, né, inclusive amadurecido. Todos que estão no partido, inclusive, eles permanecem, 99%. Quem não permaneceu é porque não quis. Mas o partido, ele continua.
E aquilo que nós falamos naquela gravação. A ideia é o fortalecimento, né? É você criar também essa identidade do Republicanos dentro de Timon, para que o Republicanos possa ser aí, venha a ser aí um partido forte, um partido que seja numa majoritária competitiva, que alcance aí um número significativo de vereadores. O senhor buscou Republicano pelo fato de ser um partido ligado à igreja evangélica? Pela identidade, né? Pelo corpo do partido, pela história do partido, né? Um partido leve, um partido que não tem não tem atropelos, não tem rejeição, políticos tradicionais. Não. Então, assim, ele se ajustava com esse momento da nossa pré-candidatura, né? É uma candidatura independente, uma candidatura que veio do povo, uma candidatura que não... Eu vi todo o perfil e eu acho que nesse momento nós... O programa partidário se identificou. Também, um partido que prega aí a família tradicional, a economia liberal, o empoderamento feminino, né? Então, assim, toda uma construção que nos alia aí aos anseios da população. Outra pergunta aqui de uma audiência, é o Paulinho, esse também não perde o programa. Ele faz uma pergunta, mas dentro disso eu vou querer que você fale também, voltando à questão militar. Ele pergunta assim, pergunta para o coronel se ele conhece toda a zona rural de Timon. E dentro disso eu queria que você falasse também sobre a patrulha rural. Você foi pioneiro, acredito nisso, em Timon. Né? E ele está perguntando se você conhece a zona rural toda, 100%. A patrulha rural. A patrulha rural, ela foi uma necessidade que nós, assim, à medida que eu fui para a rua, quando você vai para a rua, você vai entendendo o que a população quer. Então, assim, a patrulha rural, ela foi uma necessidade. Então, é assim, Timon, quando você percebe aí, quando chega lá na Semana Santa, a maioria da população vai para a zona rural. Então, há uma necessidade de você intensificar. Então, essas coisas você começa a visualizar. Você vai interagindo e eu estou falando de policiamento. Né? Se você perguntar se eu conheço toda a zona rural, eu vou lhe falar que não. Né? Eu não conheço toda a zona rural. Mas grande parte dela, sim. Comandante, uma boa oportunidade para você esclarecer também, que a gente vê muitos programas nas redes sociais e o Danilo Assunção tá fazendo aqui a pergunta, e é bom, chega para você esclarecer disso aqui. Ele pergunta que o rompimento com o grupo leitor, que sua esposa era da assessoria jurídica da Secretaria de Educação. O que você pode falar sobre isso? Se ela também falam aí que tinha um emprego em maconhas, explique logo essa situação para deixar bem claro para a população. Olha, minha mulher nunca recebeu sem trabalhar. Doris é advogada, né? Como advogada ela tem a OAB, ela pode trabalhar em qualquer estado, em qualquer município, né? Como advogada. Ela tinha uma nomeação aqui em Timon e prestava serviço em outro município. Esclarecido. Na condição de advogada, né? Ela na condição de advogada, ela era da assessoria jurídica aqui. E o outro ela prestava como, né, por ser autônoma, né, advogado. O outro ela prestava, era prestação de serviço. Prestação de serviço como advogado. O que passar disso, eu desconheço. Até porque o médico pode trabalhar em 2, 3 ou 4 hospitais, né? O advogado também pode atuar em diversas cidades, né? Exatamente. Uma pergunta aqui. Como foi o passado recente e como é atualmente sua relação com o prefeito Luciano Leitor? Não, você fala na época do comando. Do comando, né? Era institucional, falei para vocês que era institucional, até porque assim, todos os comandos que eu tive, né, essa relação ela é necessária com as instituições. Desde quando eu saí do comando até hoje, nós nunca mais nos falamos. Como o senhor avalia a gestão do prefeito Luciano Leitor? Olha, uma gestão com atraso de salário, com deficiência de iluminação pública, né, com escassez de medicamento, com salários atrasados, eu vou avaliar da forma como as pesquisas chegaram até mim. Né? Então significa dizer que a prefeitura está quebrada. Péssimo, de ruim para péssimo. O Ludwig perguntou sobre o prefeito. Sua relação com o deputado estadual Rafael Leitor? Da mesma forma no comando. De lá para cá nunca mais eu visualizei. Era institucional. O senhor nunca foi procurado nem pelo prefeito Luciano e nem pelo deputado Rafael para alguma conversa? Não. Qual o vice ideal? X da questão.
aquele que for bom para o povo, né? Aquele que se ajustar a esse ideal de renovação, de mudança, né? Aquele que estiver preocupado com a população, aquele que tenha disposto a trabalhar, porque eu acho que o vice também tem que trabalhar. Então, assim, são várias circunstâncias que... Em resumo, uma soma, né? Exatamente, que né? somam com essa nova perspectiva de política, né? O senhor já tem esse vice em mente? Não. Sendo verdadeiro, não. Mas vai buscar diálogo com os outros partidos? É sempre Você está aberto a todos? Todos? que tiver esse ideal. Para deixar claro, você tem o atual governo, o prefeito, você, pensando no seu projeto, você tem alguma possibilidade de conversar com, ou só com o campo da oposição? Diálogo político? Não. Político? Não, diálogo político não. Então lá é fato, já o senhor hoje se declara um homem de oposição. Eu sou oposição. Eu sou a terceira via de Timor. Nós somos uma oposição independente. Até porque assim, eu não vim da classe política, eu vim do povo. Aquilo que eu falei para vocês, se eu estou aqui dando essa entrevista para vocês, é porque o povo de Timor quer. Eles é que... Houve uma convocação e eu aceitei. E o senhor não vai frustrar essa convocação? Tem uma história de Davi e Golias. Davi só existe na Bíblia porque existiu Golias. Golias foi o maior desafio de Davi. E quando ele enfrentou, ele invocou o nome de Deus e ali ele passou a existir. Nas grandes dificuldades, os grandes desafios é que tornam um homem grande. Voltando aqui a um assunto do ano passado, e a gente sabe que este ano qualquer tipo de pesquisa ela tem que ser registrada, mas ano passado foi tornado público em todos os meios de imprensa do estado do Maranhão, inclusive com repercussão na imprensa do Piauí. O senhor apareceu liderando pesquisas, né? O senhor apareceu liderando pesquisas de intenções de voto, né? Isso, claro que tem gente que concorda, tem gente que discorda, mas como é que o senhor avalia, né, esse bom posicionamento? A gente não sabe esse ano porque ainda não foi divulgada nenhuma registrada. Mas no ano passado lhe dava uma posição confortável lá, um pouco, né, à frente e tudo. A que se deve isso? Olha, né? De alguma forma os timoneses estão lembrando, né? Eu acho que é um acúmulo de fatores. Né? O nosso trabalho, ele acabou me dando a visibilidade com o povo, né? Aí acabou me dando a possibilidade da população me conhecer, mas eu entendo também, que eu acho que eles devem ter gostado de mim também. Como, né? Eu sou alguém muito fácil, acessível, eu trato as pessoas com muita transparência, com muito respeito, né? E isso acabou dando em mim essa credibilidade aí, né, com a população. Mas eu, inclusive, agradeço, né, essa credibilidade, né, essa convocação que a população tem feito comigo. O senhor se filiou não, irá se filiar lá no período das convenções, que é o que a lei permite, né? Já que é militar, só pode nesta data, né? Já explicou os motivos e tal. O seu partido, ele é presidido no Maranhão, já chegou a citar, pelo deputado federal Kleber Verde, né? Inclusive já reafirmou que teve diálogo, já teve as conversas iniciais e tal. Mas existe uma figura no Maranhão muito influente, né? Tido como político, inclusive, muito conciliador, chamado Carlos Brandão, que é o atual vice-governador do estado. Ele é presidente de honra do seu partido e vice-presidente do Diretório Nacional. O senhor espera contar, o senhor alimenta a esperança de contar com ele aqui no seu palanque, ele apoiando em Timor? É natural, né? Ele é o presidente de honra do partido, nós seremos candidatos, né, lá na frente, que agora é a pré-candidatura ainda. Então, é natural. Então, o senhor espera contar com o apoio de forma irrestrita dele? Já que estamos falando de apoio, depois que você respondeu da Ademar, estamos perguntando aqui qual o partido que está hoje aí, que você nessa aliança, caso você vá se filiar, que é o que deve acontecer no Republicano, você já tem conversa com algum outro partido, quem está mais alinhado no momento que está... Não, até então, assim, a nossa preocupação hoje, né, é nessa construção, nesse primeiro momento, claro, né? É nessa construção com republicanos. Aquilo que eu falei, eu sou de diálogo. Eu acho que a gente precisa avançar. O diálogo, ele avança tudo, né? Quando você tem diálogo, você avança.
Mas esse primeiro momento, né, nós estamos aí nessa construção do republicano, né, com certeza. Até porque numa majoritária, né, você admite aí as coligações. Né? Então, claro que isso vai ser fruto do diálogo. Mas no momento ainda está conversando. Claro, tá, é o primeiro momento, é o diálogo, mas assim, o foco nesse primeiro momento é o republicano. Né? O seu partido já caminha aí com muitos candidatos para já. Nós estamos numa construção, né? E o que tem ainda favorecido são, vamos dizer, 99% dos que estavam permanecem. Né? Nós já temos visto aí uma manifestação de interesse de muitas pessoas. Né? Isso vai ter uma construção no momento certo, a gente vai fazer uma apresentação, vai ter um momento. Você tem conversado com os vereadores da Câmara Municipal? Você tem mantido diálogo? Alguns sempre tem. Os vereadores a gente tem conversado, sim. É só registrar que a gente está próximo de terminar o programa, eu acho que já está com 58 minutos, né? Bem próximo de finalizar o programa. Só registrar a questão do tempo, que já está bem avançado. E eu não estou conferindo nesse momento, porque eu estou tentando procurar aqui a participação da audiência, né? Que eu acho interessante, muito mais interessante, colocar eles, né? Que representam a cidade. E entre alguns aqui, eu estou procurando aqui o Ulisses Bernardo, Tenente Coronel... o Ulisses Bernardo, mas era duas perguntas do Ulisses Bernardo. Eu perdi uma, mas eu estou lembrado. Primeiro, o Ulisses Bernardo, ele quer ouvir, né, do senhor a questão de uma avaliação do governo federal, né, a primeira. E a segunda, ele pergunta, o senhor é natural de qual cidade? São duas perguntas. Já falou. Governo federal... eu sou de São Luís, né? O outro é o quê? É sobre a avaliação do governo federal. O que você Qual acha? o presidente? A avaliação Ulisses, a avaliação do governo federal. O governo federal tem avançado, né? Em algumas circunstâncias. Tem pecado em outras, avançado em algumas. Eu vou dizer que é regular. Precisa melhorar. Como todos, né? Em todo tempo a gente tem que estar em melhorias. Né? Aqui, Coronel, voltando no âmbito da política estadual. O senhor já conversou pessoalmente com o vice-governador Carlos Brandão sobre essa questão de Timon? Ainda não tive essa oportunidade. Né? Mas será tratada oportunamente? O meu diálogo, nesse momento, ele está sendo com o presidente do partido, o deputado Cléber Verde. Eu quero o Lúcio também, é uma audiência nossa, né? E ele escreveu aqui algo, ele quer dizer assim, o senhor, ele fala a questão de administrar um quartel e administrar uma cidade, né? Aí ele fala aqui como é que vai se dar isso, já que aqui é a terceira cidade do Maranhão, né? Essa experiência tipo assim, você tem uma experiência de gestor, né? E como será essa questão de enfrentar um novo desafio, na verdade. Né? E sua formação técnica, ele pergunta. A lei ela é só uma, não é? Assim, essa questão de administrar, claro que você vai ter que ter os técnicos também na área. Eu não sou médico, não faço um parto, né? Sim. Eu não sou um engenheiro, e aí vai. Então, assim, você tem que ter os técnicos, as equipes, né? Técnicas da área para a condução. O que nós vamos ter é compromisso, muito. Não é? Eu sou muito firme nesse aspecto. As pessoas elas têm que fazer sua prestação de serviço e essa prestação de serviço ela tem que chegar com qualidade de vida para as pessoas. Isso é fato. Então, administrar é isso. É você criar aquele foco, é você criar parâmetros, é você conhecer a necessidade das pessoas, é você sair do gabinete para conhecer o que a população quer, é dar atenção às pessoas. Tudo isso é administrar. Coronel, nas duas últimas eleições, percebemos que os militares lograram êxito buscando cargos de deputado federal, estadual, senador, até prefeitos. Por que isso vem se dando? É que a população não acredita mais nos civis? Não é isso. Acho que nós somos disciplinados em relação a tudo, né? Essa disciplina, né? Que nós temos do dia a dia, com o trato com a coisa pública, com esse interesse pelas pessoas, né? Quando eu vim para Timon, eu vim muito focado em querer fazer uma boa prestação de serviço, em querer realmente, quando o governador falou da questão de melhorar a qualitativa, eu foquei muito nisso. Acho que esses aspectos acabam assim. E quando você tem essa possibilidade de diálogo com as pessoas, você acaba tendo aí essa interação. Acho que deve ser fruto disso, eu entendo também que deve ser fruto disso.
Registrar aqui, eu estou vendo que assim não é fácil para a gente que está fazendo o programa. Eu quero explicar para a audiência, né? Inclusive, se vocês observarem, eu estou até um pouco menos participativo porque eu estou controlando algumas coisas, áudio, vídeo, tudo enquanto. Eu estou vendo que algumas pessoas aqui estão reclamando, né? Os comentários que eu estou conseguindo, porque tem muito elogio, a gente tem que registrar, tem crítica, mas também tem elogios e tal. Naturais, aí, né? como isso é rotativo, e eu quero explicar também que não é só na fanpage, a gente distribuiu em muitos grupos, eu acho necessário explicar, né? Foi distribuído em muitos grupos de WhatsApp. Eu estou vendo alguém aqui dizendo que não está perguntando, não sei o quê, mas agora mesmo do Ulisses Bernardo, a sorte que eu lembrei do que ele perguntou, e aí eu consegui localizar, mas na memória em si, né? E fica rodando. Quem está vendo aí... Em resumo, não há restrição tem a nenhuma pergunta, né? tem quase 140 pessoas aqui online aqui mandando pergunta. E fora o WhatsApp, cada um tem um WhatsApp aqui, então não é fácil. Eu acho que a gente tem se esforçado o máximo. Rapaz, faz uma do chumbo grosso já aí. Já estamos finalizando, já é 1 hora e pouco. E eu estou explicando justamente porque o chumbo grosso falou, né? E eu não estou conseguindo localizar do chumbo grosso, entendeu? Eu também não estou conseguindo. Eu sei que ele fez a pergunta. Faça novamente chumbo grosso. Mas não é fácil não. Eu estou justificando justamente porque ele é um nosso assíduo telespectador, né? Pode ir até falando o nome dele. Ele, por exemplo, aqui, uma das que ele colocou aqui, eu estou localizando aqui. Eu acho interessante a democracia. Ele diz assim: Schneid, eu, chumbo grosso, não estou entendendo, você está andando com o sobrinho da professora Socorro Joaquim. Ele deve se referir ao ex-vereador Thales, né? Que foi presidente da Câmara, né? O vereador Thales estava no partido. Quando eu cheguei, ele já estava no partido. E ele... Foi um diálogo que nós tivemos muito franco. Ele disse: olha, nós estaremos no projeto da sua pré-candidatura e vamos ajudar. Inclusive, o Thales tem nos ajudado e muito nessa construção do PRP. Político experiente. Tem uma experiência, foi presidente da Câmara, gente, né? Isso é diálogo. Quando você encontra alguém que está disponível a ajudar e tem corrobora com esse novo ideal, né? Principalmente o nosso, é importante. Eu espero que a gente consiga, né, ter transmitido o que o Chumbo Grosso perguntou. Eu pego apenas como exemplo, mas eu peço desculpa porque não está fácil. Aqui agora já passou até de 140 pessoas já. E eu estou travado aqui tentando pegar as principais participações aqui, né? Ele, por exemplo, vou perguntar outra dele aqui. Ele disse que você vai se filiar no 10 e vai pedir bênção ao leitor? O Chumbo Grosso está perguntando, né? Ao se filiar no 10, você vai pedir bênção ao leitor. Deixa eu dizer para você. Política não é uma ciência de 1 mais 1 é 2. O Republicanos, ele faz parte da base do governo federal. Bolsonaro. Ele faz parte da base do governo estadual. E aqui ele é a terceira linha. Uma representatividade boa disso, já até citei, é o fato de o prefeito Fábio Gentil, que inclusive está fazendo uma boa gestão lá em Caxias. Ele é prefeito pelos Republicanos, né? E lutou contra um grupo que é forte, era muito forte. Que foi o grupo dos Coutinhos. Então, essa demonstração, o deputado Kleber Verde deu para a classe política mostrou que é um homem de palavra. E por que não vai ser aqui em Timon? Coronel, você acredita... você já deu uma avaliação aí que está muito ruim. Qual é a nota que você dá, primeiro, para eu continuar perguntando? De 0 a 10, né? Daria para a tua administração? 3. 3. Pois... Está tão ruim assim. Dentro do contexto... Dentro dessa nota, qual é o pior cenário assim, que você vê da administração municipal? Timon, deixa eu dizer para você aqui. O que eu percebo? O que eu vejo em Timon? O que você tem que fazer de imediato? Você não tem que criar propostas mirabolantes. Você tem que botar para funcionar o que existe. Se você pegar, por exemplo, as 56 UBS, botar para funcionar, você resolve o problema. Certo. 56. Uma não funciona. Uma não funciona? Se eu não me engano, tem uma que está criada e não está. Mas a gente... não é um dado concreto que eu consigo afirmar. Vamos ficar nas 56. E a educação, o senhor vai buscar elaborar um plano de governo voltado para a educação? Inclusive, nós temos técnicos que vão nos ajudar nisso. Né? Técnicos de Timon, diga-se de passagem. Eu estou buscando aqui dentro pessoas qualificadas que vão nos ajudar nessa construção do nosso plano de governo. Qual a nota que o senhor daria para a educação? Já que o senhor atuou nesse Ronda Escolar, que foi que desenvolveu esse projeto? 5.
Voltando à questão do partido aqui, tem sido até motivo de pergunta, eu perdi aqui, mas lembrei. O Chumbo Grosso falou a questão do partido próximo, a questão do eleitor, do Flávio Dino. Setembro perdeu o partido? Setembro perdeu o comando do partido de Timon? Não temos isso. Tem garantia absoluta? Não temos. Olha, eu estou indo na contramão. Todo mundo chega para mim e diz, olha, você não vai crescer sem a classe política. Assim, nós crescemos pelo povo, vindo do povo, né? E o Republicanos é um partido que ele tem uma característica própria dele. Não é? Uma característica própria dele. Eu tenho estado muito com o deputado Kleber Verde, conversado com ele. Ele, inclusive, é um entusiasta da nossa pré-candidatura, alguém que acredita na nossa pré-candidatura. Fez um vídeo, né, inclusive, falando, né, escreveu nas suas redes sociais, então nos credencia a estar aí na busca de consolidar, só para reafirmar aqui grande. Só para reafirmar o que o senhor falou aqui sobre a questão da saúde, as pessoas vão assistindo e estão reagindo, inclusive estão confirmando aqui a questão de reclamações. Uma das piores situações da administração de Timon é a saúde pública, né? Reafirmando o que o senhor falou aqui nesse assunto, nesse momento do problema. Outro falou aqui, bem interessante, ó, sobre a nota que você deu à administração. O Givaldo Veras. O senhor está sendo educado em dar a nota 3 para a administração de Timon. Outra pergunta na área política, uma pessoa pergunta sobre a possibilidade de união entre Coronel Schneider e o ex-vereador Jaconias Moraes, que é pré-candidato a prefeito, inclusive nos concedeu entrevista, né? Olha, isso aí a gente tem que ouvir. Você já conversou alguma vez? Não. Quer dizer, eu conversei com ele não sobre política, nós conversamos. Ele esteve aqui em casa, inclusive, uma vez, né? Me fez uma visita quando eu saí do comando, né? Mas isso tem 6 meses atrás aí. O diálogo é importante, é sempre importante, né? Mas aquilo que eu falei, essa conjuntura, ela se vai acontecer se for bom para a população, né? Isso, claro que a gente vai visualizar. E como é que você vai ter essa certeza? Uma qualitativa. Você vem fazendo também, pesquisa? Não. Pesquisas qualitativas ainda não. Eu estou aqui procurando, registrando mais uma vez. Essas avaliações serão feitas a partir de agora? Com certeza, com certeza. O senhor já tem algum evento programado assim, para fazer o anúncio oficialmente sobre a candidatura? O dia certo ainda não. O certo é que nós vamos fazer. Nós estamos nessa parte de construção, né, da sigla partidária, né, do Republicanos, e a gente vai avançar. Com certeza nós iremos fazer. Eu não tenho assim uma data precisa para você, mas será feito. Registrar aqui a participação do médico Glauco Taquari. Eu acredito que ele ainda esteja assistindo. Ele fez até uma crítica a nós, porque a gente está tratando de política, mas, doutor, a gente está tratando de política porque a pressão aqui é grande. As perguntas, na grande maioria, são sobre essa área política, mas ele, como médico e é um profissional renomado, você conhece o doutor Glauco Taquari, né? Ele muito conhecido na área de saúde pública, né? Ele pergunta aqui sobre a questão de emprego, né? Coronel, emprego, qual o seu principal projeto, né? O objetivo de diminuir, porque ele acredita aqui, a questão de diminuir a criminalidade e melhorar a saúde. Com né? certeza. Olha, o nosso presidente do partido, o Marco Pereira, foi ministro da Indústria e Comércio, né? O deputado Kleber Verde vai, com certeza, nos ajudar, né, nessa questão de trazer empresas, e a gente vai fomentar isso. Com certeza nós iremos aí propor, dentro do nosso plano de governo, algo que vai ser extremamente execuível, nada de mirabolante. A ideia é a gente criar uma proposta execuível. Existia aqui, o Danilo Assunção está perguntando, se existia, vou ler do jeito que ele disse aqui, pergunta ao coronel se ele tinha algum acordo para ir para o gabinete militar da Assembleia Legislativa do Maranhão. Um acordo? Segundo o Danilo, ele está perguntando, né, se existia algum tipo de acordo. Não, né? acordo. Também ele não disse com quem vai ser, com quem não vai ser. Ele está perguntando, né? Ele não citou com quem era o acordo, né? Se você está respondendo disse que não, não teve esse acordo. Tem uma pergunta interessante aqui. Pergunte para o coronel qual plano político dele com relação às empresas terceirizadas que na atual gestão vem prestando
mau serviço para os servidores. Tem uma que está de 4 a 5 meses de salário atrasado, a gente da imprensa, o Ademar, o Duíque e outros amigos da imprensa, a gente tem sempre recebido denúncias. Parece que isso tem sido o bicho-papão de uma gestão. Não, tudo bem. O que nós temos que fazer numa gestão é planejar. Você tem que criar um corpo técnico, né, que lhe ajude, diga-se de passagem, porque você não vai administrar uma cidade de Timon sozinho, você tem que ter um corpo técnico. Essa busca está sendo feita, inclusive com cidadãos timonenses, porque nós temos técnicos, técnicos aqui que têm plena capacidade de estar nessa gestão, né? Nós vamos fazer um planejamento, né? E, no momento certo, fazer uma proposta executiva. Como o senhor vê o centro industrial de Timon, que nunca funcionou, está entregue às baratas? O senhor vê isso com uma grande preocupação? Eu respondo que eu não vejo. Ele não vê porque não funciona. É isso que ele Pois quer dizer. O senhor foi eleito, o senhor vai focar nesse uma das nossas propostas que nós iremos, inclusive, conversar com o presidente do nosso partido para que ele possa... Parece que a única empresa que funciona ainda é do lado de fora. Aquilo que ele falou, eu não vejo. Não existe, a gente não fala. Né? Eu quero registrar... É que nem gás botando, a gente sabe que tem, mas ninguém vê, né? Eu quero registrar que a gente está encerrando a live, já está com 1 minuto e 14, né? 1 hora. E nós ainda vamos finalizar aqui ainda com a participação do coronel. Só quero registrar aqui, o Eduardo está me cobrando para me citar o nome das pessoas. Eu não sei se dá tempo. Mas só comentário, tem mais de 400 comentários aqui, 80 e tantos compartilhamentos só de um lado que eu estou vendo aqui, né? Mas aqui eu acho impossível, Eduardo, né? Eu acho impossível aqui. Eu vou tentar, né? Aqui, Francisco Nascimento, Dino César, Elielso Barro, Elis Cristina, José Clemilto, Hélito Claudino, Cleidson Silva Brito, Gabriel, Maria Penha, Naldinha, Cláudio Taquari, Dalmo Diego, Graça do Goleirinho, Ariel Almeida, Laiane Feitosa, Cláudio Roberto, Luiz Ferreira, Chesca Santos, Elton Carvalho, Chico Lima, Lourdes Silva, Ronald Miécio, Sérgio Bruno do Alibe Júnior, Joséan Fernandes, Zé Francisco, que eu acho que é o Dida, nosso amigo Dida, Pablo Mendes, Givaldo Vera, Chumbo Grosso, Luciana Wallace, Rildo Sá, Airlan Soares, nosso amigo lá de Matões, Cristiano Simplício, Maciel Oliveira, Davi Feitosa, o Wilton Ramos, Ijardeane, Gil Neslane Diniz, minha colega de engenharia, Eduardo Rego, né, o nosso amigo Franklin, Daniel Souza, Ironeide Nogueira, Cléa Lemos, Eliakim, Ângela, Simone Campelo, Antônio Costa, Dona Antônia Costa, né? Ana Célia, Mara Compasso, eita, Eduardo, me botou aqui. Carolina Souza, Francisco Lima. O Francisco Lima faz hora que pede pra gente registrar. Olha. Acredito que é nosso amigo lá do Parque Alvorada. Neura Bezerra, Maria Francisca, Dalvani Ribeiro, Christian, Fernanda Moura, Magno Magalhães, vereador de Caxias, obrigado pela audiência. Luciovane, Marisa Souza, Matos, Sebastião Filho, Maria Francisca, Itamar Oliveira, Gessé Costa, Paulinho, que está no Mato Grosso, Paulinho nosso amigo Paulinho, está longe, em Sinop, no Mato Grosso, nos assistindo, João do Baratão, Alain Pescado, Thelma Paz, Fábio Mota, doutora Vicença Rego, ali do centro, Edna Santos, Douglas Melo, Ulisses Bernardo, do Novo Tempo, Fredson Lima, Celso Martins, né, Gelson Silva, Gelson Nascimento, Dan Braga, Gisele Chaves, Verônica Santos, Antônio Costa, Marli César, Francineide Ribeiro, Clodoaldo, Paulo Costa, Davi Roseno, Maicon Lopes, José Santana, Concita Guiar, Cristiane Taila, Maria José, a nossa amiga Mazé da Saúde, Brava Mazé, Janaína Rodrigues, Juliana Beatriz, Jadiel dos Santos, Edilson Batista, Antônio Carlos, tu devia estar me ajudando aí, né? Não, mas só aparece na tua foto. Tiago, Tereza Piaulino, eu tenho um monte aqui. Assim, eu na verdade, eu não queria citar, porque eu acho uma injustiça deixar de citar os outros, né? Tu deveria ter ajudando aí. Coronel, antes de você... Marinete do Rosário. Coronel, antes de você encerrar aí com suas considerações, só uma pergunta aqui que eu recebi aqui, e acho que interessante, que foi falar de vários políticos, prefeito, a oposição, mas o ex-deputado Alexandre, você já teve algum contato com ele? Nunca tive. Se ele vier lhe apoiar,
Como... Eu nunca tive contato com o deputado Alexandre. Nós nunca conversamos pessoalmente. Entendi. É para deixar claro, porque ele tinha muita dúvida, né? Nunca conversei. Agradecer a todos que nos assistiram. O Coronel ainda vai encerrar aqui, né? Agradecer também por nos receber. E a live estourou de audiência aqui, né? Tem opinião, a gente respeita a opinião, nós somos inclusive da imprensa obrigados a respeitar, né? Todas as manifestações de um lado e de outro. E reafirmar mais uma vez a nossa obrigação de qualquer pré-candidato a prefeito de Timon, inclusive de outras cidades, se tiver como nos levar. Gabriel tem nome mas assim, a gente abrir para um, abre para os outros. Está aberto aqui, nós queremos reafirmar que está aberto para todos os pré-candidatos a prefeito de Timon. Entendeu? Agora, finalizar aqui com o Coronel. Eu queria parabenizar vocês três aí pelo programa. Eu acho que é muito democrático, isso acaba dando aí possibilidade e oportunidade de melhorias em todos os aspectos. Mas eu queria frisar algo que é importante para mim. Qualquer fato relevante em relação à minha pessoa, à nossa pré-candidatura, ele vai ser exposto, ele vai ser falado por mim. As minhas redes sociais, elas são bem fortes, né? Alguém que, porventura, criar fatos de fontes, de uma fonte minha que falou, se for relevante, eu mesmo trarei. Eu acho que não é relevante dizer o que eu como, com quem me visita, a igreja que eu vou, eu acho que isso não é. Mas se for relevante, eu mesmo levarei, como homem público que sou, eu mesmo levarei ao conhecimento da população. Então, eu queria reafirmar isso, porque a gente sabe que há muitas histórias montadas, muitos fake news em relação à minha pessoa, falados diariamente. Então, que fique bem claro para a população. Eu sempre tenho sido transparente, eu tenho conversado com você, eu olho nos seus olhos quando eu converso. Então, assim, qualquer fato relevante que você ouvir em relação ao Coronel Schneider será levado por mim. Se não for levado por mim, é porque não existe. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Dê um ano aí maravilhoso para todos nós, para todas as famílias, que nós possamos ser felizes, que nós possamos ter dias melhores. É isso que eu quero. Eu quero para os meus filhos, eu quero para a minha família, mas eu quero também para a sua família. Que Deus te abençoe muito. Pois bem, então, primeiro programa do ano, né? Vamos deixar aqui o nosso abraço a todos os nossos espectadores do Brasil inteiro que nos acompanharam de 8 da noite, né? Isso. Até agora. Então, muito obrigado a todos e até a próxima quinta-feira. Agradeço a todos também. Finalizar aqui com o nosso amigo Eduardo Rego e obrigado. Desculpa, tentei botar todos aqui, eu sei que é impossível, mas agradeço mais uma vez a audiência. Queria agradecer também a todos, a toda a nossa equipe técnica que está aqui presente. Queria agradecer ao Coronel pela paciência e por receber-nos na sua humilde casa. E dizer que estamos abertos. E quem sabe mais na frente a gente estará aqui de forma oficial lançando o Coronel Schneider, prefeito de Timon, no nosso programa, como foi de forma oficial lançado a pré-candidatura. Agradecer a todos mais uma vez. Amém.